tenho um pressuposto. Tenho um pressuposto e tenho uma tese. O meu pressuposto é o fundamento da sustentabilidade, no limite, não é racional. Isto é o meu pressuposto. Não é racional. Porquê é que não é racional? Não é racional no sentido de a razão só não chega. Porquê é que eu digo que a razão só não chega? Enquanto eu andava a ler a fazer umas leituras prévias sobre sustentabilidade, porque eu não sabia nada sobre sustentabilidade antes disto, encontrei coisas muito interessantes. Encontrei, por exemplo, uma coisa chamada Environmental Sustainability Index, um índice feito para a sustentabilidade ambiental. Eu vi quem é que tinha feito aquilo, fiquei convencido, era o Fórum Económico Mundial, era a Comissão Europeia, a Universidade de Yale, acho eu, e a Universidade de Colômbia. Eram os 4 organizadores. Curiosamente vi nos agradecimentos um agradecimento à Coca-Cola. A Coca-Cola patrocinou aquilo. Não sei quais são as implicações. Bom, mas eu tomei aquilo, olha, aqui está um índice, uma coisa objetiva, no qual as pessoas se possam basear e ter algum consenso. Pronto, li um bocadinho daquilo, não percebi grande parte, como é óbvio. Depois comecei a procurar outras coisas e encontrei, por exemplo, um indivíduo chamado Richard York, não sei se vocês já ouviram falar, Richard York, de uma outra universidade, que escreve uma recensião a um livro, a um artigo que usava este índice como fonte de dados, e ele diz: o artigo está muito bem feito, é válido, etc. Não tem problema, usa o índice de sustentabilidade. Ele diz que ele é tudo arbitrário, tal. Ora, eu fiquei há aqui uma ferramenta criada pelas instituições com mais credibilidade. E depois vem um tipo dizer que aquilo é tudo arbitrário. E depois fui ler a resposta dos autores do artigo à recensão. E eles disseram simplesmente: quanto à validade ou não do relatório do índice, os autores do índice que se pronunciem. E eu fui ver, o índice está uma parte de respostas a críticas e não vi lá coisa nenhuma defendida. Ou encontrei outro senhor interessante, chamado Steve Cohen, que dá professor de Sociologia e dá um seminário sobre sustentabilidade. Ele diz: não há nada minimamente, não há dados objetivos sobre a sustentabilidade. Não há consensos no método e nas fontes dos dados. E ele diz uma coisa muito interessante aos alunos: vocês estejam descansados, porque aqui neste exame, no exame não vai haver escolhas de perguntas verdadeiro ou falso, e nem perguntas de escolha múltipla, porque simplesmente não temos dados suficientes para isso. Dizer, não consegue fazer perguntas objetivas, porque não há objetividade nisto. Ora, quando não há objetividade ou intersubjetividade, muitas vezes é substituir a objetividade, é um conjunto de sujeitos que partilham uma determinada crença e considera aquilo objetividade, quando na verdade é uma intersubjetividade. Mas pronto, nem isto, não é? E procurei respostas. A possível resposta é que a filosofia pudesse dar para isto. Encontrei uma coisa muito interessante, que foi a concepção pragmatista de verdade. Acho que é uma concepção que explica muito o problema, como é que o problema está. Ora, os pragmatistas são uma escola norte-americana, atual, e preocupam-se com o problema que acontece na realidade, não estão perdidos lá na teoria, na metafísica, nas cúpulas de pensamento, estão preocupados com a realidade. Ele diz o seguinte. Portanto, o primeiro é o Tom Hall, que é o senhor da desobediência civil, do Estatuto Cristão. Ele diz o seguinte: algo é verdadeiro, portanto, a verdade de algo é uma previsão da aceitabilidade dessa proposição no futuro. Ou seja, para entender a questão, algo é verdadeiro se for expectável, se for previsível, que os que vêm no futuro, têm mais conhecimentos que nós, validem, entendam isso como verdadeiro. É uma coisa muito do porvir, é uma verdade do porvir, é uma verdade nunca confirmada, uma coisa muito judaico-cristã, é aquela coisa que nunca chega, nunca se confirma. E depois o Sr. Peirce, um tipo absolutamente incontornável, fantástico, acrescenta um elemento mais interessante, que é a noção de comunidade. Portanto, isso é verdade, o que o Torro diz é verdade, mas é uma comunidade de sujeitos. Portanto, comunidade científica, não. Mas ele diz, é uma comunidade com normas implícitas e métodos explícitos. Ora, aqui é que a objetividade está minada. Porque as normas implícitas e os métodos explícitos não são universais, são partilhados por uma comunidade. Bom, isto é o que nós temos de critério de verdade. E lembrei-me de uma coisa que exemplifica isto que eu estou a tentar dizer.
Quando eu cá cheguei a Vila Real, vi naquele avião fantástico, confesso que vi de propósito para experimentar o avião, não é? A avionete pequenina. Depois perguntaram, mas como é que isso funciona? Eu já não lembro quem é que perguntou. Como é que isso funciona? Quantos lugares tem? Isso não faço a mínima ideia, mas pensei. Ora bem, eu lembro-me que o meu lugar era o número 7. Portanto, no mínimo pensei. E lembro-me que o avião não devia levar muito mais do dobro das pessoas. Portanto, não é? No máximo leva 14, não levava o dobro. E é mais ou menos aqui que as coisas andam. Eu sei que sou o lugar 7 e sei que no máximo leva o dobro, pela minha previsão mais ou menos. É aqui que as coisas andam. Uma pessoa sabe mais ou menos um ponto de partida e sabe mais ou menos um ponto. Mas há aqui um intervalo de indefinição em que não há qualquer tipo de fidelidade. Ora, este é o meu pressuposto. O fundamento da sustentabilidade não é racional. Minha tese, o fundamento da sustentabilidade é ideológico. O José, no painel não está cá, o José tinha falado, é um desafio entender a sustentabilidade como religião, a religiosidade. E eu digo, não vou mais longe, entender a sustentabilidade como ideologia. Porque é uma das coisas que eu refiro acidentalmente. A própria religião pode ser reduzida a uma ideologia, um sistema ideológico. Ora, o que eu digo é que, o que eu defendo é que, quando discutimos a sustentabilidade, o que é ser sustentável, nós estamos previamente determinados por uma certa noção de responsabilidade coletiva. Algo que corresponde mais ou menos à versão secular da figura de Deus. Ou seja, há uma estrutura que nos transcende, que nos diz é proibido fazer isto, deves fazer aquilo, deves te sentir culpado pelo que tu fazes, deves fazer a penitência daquilo que tu fazes. Claro que posso dizer que é a versão secular de Deus, posso dizer que a religião, que Deus é ideologicamente isso, uma estrutura transcendental de poder, etc. Posso dizer que são as duas coisas a mesma. Mas o que eu acho mais interessante é que a falácia de quer da versão religiosa, quer da versão secular, é exatamente a mesma. Nós vivemos numa tentativa de adiar a nossa destruição, mas a nossa destruição é iminente, inevitável. A nossa destruição é iminente, enquanto indivíduo e enquanto espécie. Só que nós não conseguimos lidar bem com isso. Nós vivemos, racionalmente dizemos, é verdade, somos finitos, vamos ser destruídos individualmente e coletivamente, por mais que façamos. Por mais sustentáveis que nós sejamos, o planeta Terra vai acabar. E antes do planeta Terra acabar, nós vamos acabar. Agora, nós vivemos como se, esta estrutura do como se é fundamental, vivemos como se o nosso fim não fosse de facto inevitável. Como se de facto a gente pudesse fazer alguma coisa para adiar isso. Eu já explicito o que é que quer dizer exatamente o como se. Mas agora um pouco mais, um ponto de vista mais antropológico. Porque nós somos criaturas, isto é que é o nosso paradoxo, nós somos criaturas absolutamente tempestivas, cá por dentro, é uma confusão isto. É uma confusão. Nós somos criaturas finitas, mas temos aspirações infinitas. Façam o seguinte exercício. Tentem pensar no mundo sem vocês. Não conseguem. É impossível um indivíduo conceber o mundo sem ele estar lá. No mínimo é preciso ele estar lá para ver o mundo. Não é? Entendem? Mas nós não conseguimos conceber isto. A nossa cabeça não faz sentido. Nós somos mortais, mas temos a ilusão da imortalidade. Nós até com 90 anos fazemos planos. Temos a ilusão de que somos imortais. Pior, somos imperfeitos e simulamos uma perfeição. É nesta lógica de simulação, de criação de ilusões, que nos faz viver como se de facto nós fôssemos imortais, perfeitos, etc. Ora bem, a sustentabilidade, acho eu, encaixa, portanto, eu digo que ela, o meu pressuposto é que ela, o fundamento não é racional, ela encaixa numa percepção que nós temos do real, que é uma percepção imediata e é a percepção mais frequente, digamos assim. Na nossa relação com o real, aquilo que mais tempo está ligado não é a razão. É algo que requer um nível de assentimento muito mais baixo. Nós não fazemos perguntas para a maior parte dos actos que nós desempenhamos todos os dias. Portanto, aquilo que, por exemplo, Kant fala na razão prática, a razão no seu uso prático, se nós pensarmos bem, são muito poucas as alturas da nossa vida, muito poucas as decisões que ponderamos racionalmente. Estamos a ponderar, será que faço isto, será que faço aquilo, os prós, os contras, os argumentos, etc.
fez-me lembrar uma frase que tu disseste ontem, iluminou-me isto na cabeça. Ele disse: eu não uso energia, eu desempenho as minhas ações diárias. É isto. É evidente que racionalmente nós conseguimos explicar que fazer isto implica gastar aquilo, mas nós não estamos racionalmente a agir. Nós não agimos com a razão ligada, ela está suspensa. E é substituída por outra coisa qualquer, não sei o quê, que tem um nível de assentimento muito mais baixo, que nos faz andar no dia a dia sem fazer grandes perguntas, sem levantar grandes perguntas. Lá está. Eu não uso energia, eu desempenho as minhas ações diárias. Eu tenho que fazer isto, pronto. Há mas eu quero dizer, isto não é uma deficiência nossa, atenção. Nós não fazemos isto por maldade, não é isso. É a nossa natureza. Nós simplesmente não podemos ser racionais a toda a hora. Há um exemplo que eu encontrei mais para tentar esclarecer isto, uma passagem de um conto de Jorge Luís Borges sobre um senhor chamado Irineu Funes. Se ouviram falar deste conto, se não ouviram falar, leiam, por favor, vale a pena. É um senhor chamado Irineu Funes. E o senhor Irineu Funes tem uma capacidade divina, aparentemente divina, que é uma memória, não é prodigiosa, é perfeita. Ele consegue memorizar tudo, ao mais ínfimo detalhe. Isto, à partida, parece uma arma fantástica, uma pessoa com uma memória perfeita. Há um registro perfeito da realidade. E depois o que o narrador diz é muito interessante. O Irineu Funes, o senhor Irineu Funes, tem dificuldade em reconhecer um cão. Tem dificuldade em reconhecer que o mesmo cão, a uma determinada hora do dia, visto de um determinado ângulo, seja o mesmo que, daí a umas horas, com outra luz, etc., visto de outra perspectiva. Ele tem dificuldade em conceber que seja o mesmo cão. Porque os pormenores são tantos, ele memoriza-os todos, ele não consegue admitir um conceito genérico. O narrador diz ele aprendeu com facilidade todas as línguas, português, latim, inglês, etc., mas desconfio que ele não soubesse pensar. Porque pensar é esquecer diferenças, generalizar, abstrair. Ou seja, nós, para pensarmos, para conseguirmos adquirir conhecimento, temos que esquecer uma infinidade de diferenças. E aplica-se a mesma razão. Se nós, no nosso dia-a-dia, estivéssemos a ponderar racionalmente todas as nossas decisões, nós não agiríamos do todo. Não conseguimos fazer nada. Não conseguimos, sei lá, 1% daquelas coisas que nós fazemos dia-a-dia, sem pensar, não conseguimos fazer nada. Estamos continuamente a ponderar. Sabe, como Irineu Funes não era capaz de conceber um cão. Em geral, nem o mesmo cão, visto de ângulos diferentes, e parecia o mesmo. Havia muitas diferenças. Bom, agora, o que é que substitui este uso da razão prática? Digo eu que é uma série de coisas, é difícil de definir, é uma série de coisas. O professor Quintanilha falou nisso na sessão de leitura, falou também nisso, na quantidade de leituras que nós fazemos, não é? As leituras, a música que ouvimos, o teatro, as peças de teatro que vemos, os filmes que vemos, etc. Há uma série de coisas que condicionam a nossa relação com o real. E depois há outra coisa, que são sistemas de sentido. É isso que eu digo da ideologia. Ora, aquilo que substitui a nossa razão no uso mais, numa relação mais imediata com o real, é uma certa mistura entre uma certa ideologia com ideologia, portanto, um sistema de ideias, de conceitos, mas também uma certa ideologia com I. Eu creio que esta palavra não existe, permitam-me inventá-la. Portanto, em vez de ser ideia, é idion. E o idion, aquela coisa de Aristóteles, o idion é o próprio, aquilo que é próprio do homem. Ou seja, para Aristóteles, é próprio do homem ter dois braços. Mas se cortarem um braço, ele continua a ser homem. Portanto, é uma coisa que não é absolutamente necessária, mas que faz parte da natureza dele. Portanto, é esta mistura que eu me refiro. Há um sistema qualquer que nos transcende, que nós aceitamos ou não, e depois há um conjunto de elementos que é próprio, que é nosso, fomos nós que o construímos, e é nesta negociação que nós entendemos a realidade. Agora, pode pender mais para o lado daquilo que nos é próprio, pode pender mais para o lado daquilo que nos é dado. E este é o problema, quando depende mais para o lado daquilo que nos é dado. E o sujeito, enquanto agente individual, singular e capaz e livre, no mínimo, quer dizer, é anulado, mais ou menos anulado. A sua vontade, a sua liberdade, ele prescinde dela em função daquilo que é dado num sistema exterior. Ora bem, o problema, regressando ao problema do como se. Portanto, nós sabemos uma série de coisas, mas agimos como se não soubéssemos essas coisas. E o problema da ideologia, o problema mais fundamental da ideologia
ideologia é este. É que a ideologia é um conjunto de crenças autolegitimadas, mas são discutíveis. Qualquer sistema ideológico é discutível. Mas tem pretensões de racionalidade. Tem pretensões, qualquer sistema ideológico tem pretensões de se instalar como substituto da racionalidade. É aquele problema, em termos aristotélicos, outra vez, que falámos ontem na mata, não é? A endoxia e a episteme. Quando Aristóteles, quando discute os vários tipos de conhecimento, ele diz que, ao contrário da dialética, que é o que corresponde mais ou menos hoje ao método científico, ao contrário da dialética, que se baseia em coisas absolutamente indiscutíveis, 1 mais 1 é igual a 2, a dialética baseia-se nisto. Isto é uma forma de saber, chamada episteme, daqui vem epistemologia. Isto é saber, isto é indiscutível. Depois há outra vertente, e é aí que entra a retórica, a política, tudo isso, que é a endoxia. A endoxia corresponde ao que é comumente aceito por uma determinada comunidade. O Gonçalo perguntava, nós começámos nisso, perguntava o que era a doxa, se correspondia à doxa. Não é bem a doxa. A doxa é a opinião, aquilo que utiliza a palavra endoxia, en quer dizer em cima de. É o que está radicado na opinião, que está radicado na doxa, mas é validado por uma comunidade de sujeitos, não é autovalidado. O problema da ideologia é misturar, é desfazer esta cisão. É tratar aquilo que é da opinião aceito por uma comunidade como se isso fosse de facto indiscutível. Outro problema grave é o problema da mistificação. O sistema ideológico mistifica as coisas, mistifica os problemas. Por exemplo, no caso, entrando no nosso caso em particular, por exemplo, uma das mistificações mais correntes é a demonização de certos conceitos. Por exemplo, o conceito de poluir. A palavra poluir é um conceito demonizado, uma coisa associada ao mal. Ora, o mal é ser combatido. Devemos nos esforçar por combater esse mal. Ou seja, devemos nos esforçar por não poluir, é combater a própria poluição. Este é um dos aspectos. O outro aspecto é termos aquele sentimento de estarmos ilibados da culpa, de uma certa culpa que nos impõe, estarmos ilibados da culpa por combatermos o mal. Ora, o primeiro problema, nós não estamos ilibados com isso nenhuma, como eu disse, por mais sustentáveis que sejamos, a nossa existência implica consumir recursos, etc, etc. Nós nunca estamos ilibados e o mal nunca é combatido em absoluto. Dou o exemplo da reciclagem. A reciclagem é um exemplo de como nós, racionalmente, sabemos muita coisa, mas agimos como se não soubéssemos. Ora, o acto de reciclar uma coisa não significa que nós gastamos um recurso e agora estamos a repor, estamos a devolver um equilíbrio que nós prejudicamos. Não é verdade. Quando nós reciclamos um determinado bem, o processo necessário para a reciclagem desse determinado bem também implica conceitos como consumir, por exemplo, o papel reciclado. Quantos litros de água são necessários para fazer papel reciclado? Não sei. Eu não estou a dizer que não devemos reciclar nada, que isso é tudo material. Não é nada disso. Atenção, devemos fazer tudo. Não podemos viver na ilusão de que aquilo que nós fazemos é absolutamente um antídoto perfeito. Este é que é o problema. Aqui é que está o problema. Portanto, a reciclagem, por exemplo, a reciclagem, cria outro sistema de consumo de recursos, cria outra indústria, cria outro mercado, ou seja, duplica o problema. É evidente que numa escala inferior, mas o problema para todos os efeitos é duplicado, não é absolutamente relevante. A própria sustentabilidade, vejam, a própria sustentabilidade, e eu digo, por sistema ideológico, refiro-me, evidentemente, já disse isto em quase todas as intervenções que fiz, o sistema ideológico a que me refiro é o sistema ideológico capitalista, consumista, democrático. As três coisas misturadas. Ou seja, nós consumimos, tudo é consumível, tudo tem um preço, tudo é comprável. Não é tudo é consumível, desculpa. É tudo comprável, tudo pode ser adquirido. Mas não é uma questão objetiva, de que todas as coisas são passíveis de ser compradas. Não é uma questão subjetiva. Todos os sujeitos se acham no direito de comprar. Nós podemos, de facto, comprar, estamos legitimados a comprar tudo.
É isto que nos diz, por isso é que eu acrescento aqui o democrático. E repito o caveat inicial, eu não sou marxista, atenção. Não estou a dizer que isto é tudo um sistema condenado ao fracasso, que devemos mudar, tal. O que eu pretendo propor à discussão é que, se calhar, o nosso estilo de vida merece uns ajustes mais profundos do que parece. Bom, a própria sustentabilidade está incluída nesse sistema de compra. A própria sustentabilidade é comprável. O que vocês sabem de certeza absoluta é que há um monte de empresas sustentáveis, produção sustentável disto, sustentável daquilo. Mas em todas as dimensões da nossa vida é-nos dada a oportunidade de, resumido num slogan, faça a diferença por €1. Ou seja, nós, no conforto da nossa casa, podemos carregar um botão que diz doar. Se fizesse um levantamento da quantidade de sites que tem o botão que diz donate, não é? Nós podemos doar alguma coisa, uma porcentagem assombrosa. Nós, carregando num botãozinho, podemos salvar uma criança, por exemplo. Carregando num botãozinho, podemos contribuir para a manutenção de uma floresta, por exemplo. Isto tudo sentados no conforto do nosso lar. Nós podemos comprar tudo. Um exemplo que eu dei lá na versão escrita era uma marca de café, se conhece, o café Illy. ILLY. É uma marca de café que vende assumidamente o café mais caro do que o normal, o preço de mercado, assumidamente é o café mais caro, mas dizem, se comprar o nosso café, este café está a contribuir para a sustentabilidade das plantações de café. Eles fazem escolas para as criancinhas não irem trabalhar para a plantação e irem para a escola, aumentam a margem de lucro de quem produz, etc, etc, etc. Repito, não estou a dizer que é errado fazer este tipo de coisas. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós, com isso, não resolvemos o problema. Nós, com isso, mantemos o fosso entre quem produz e quem consome. E, por exemplo, as criancinhas vão para a escola. No fim de acabarem a escola e os estudos, o que é que elas vão fazer na vida? Provavelmente trabalhar nos campos de café, que é a coisa que é ali à porta de casa. Ou seja, esta nossa maneira de encarar a sustentabilidade, isto é que é o meu desafio. Será que esta nossa maneira de encarar a sustentabilidade não eterniza o problema? Portanto, nós quando bebemos o café daquela marca, nós sentimos aquela sensação de ok, eu estou a beber este café, estou a ter o prazer de beber este café, mas este café não está conspurcado pela mácula de estar a condenar criancinhas ao trabalho em plantações, de plantações que não respeitam o ambiente, consumo abusivo de recursos, etc, etc, etc. Nós temos essa ilusão de que aquele café sabe-nos muito melhor porque é um café mais limpo, digamos assim, um café mais puro, um café isento de pecado, um café sem mácula. Ora, na verdade sabemos que não é assim. Racionalmente podemos dizer isto não resolve o problema. Mas, repito, racionalmente sabemos isso, mas nós agimos como se nós soubéssemos de facto. É absolutamente induzido pelo café. Este café é lindo. Este café é lindo. Vou pelo descansar. Ontem o professor Eduardo falava de uma certa bipolaridade. Não sei se se lembram de ter falado disto. Eu, pelo menos, entendi, é mais ou menos o que eu estou a tentar dizer. Isto de nós vivermos como se fôssemos de uma maneira que não somos, uma espécie de bipolaridade. Ou seja, nós fazemos um acto de generosidade qualquer que pode ser considerado sustentável, temos uma postura, mas depois, no momento a seguir, fazemos uma coisa absolutamente idiota que anula por completo os 10 actos que nós possamos ter feito, mas não nos apercebemos, não pensamos nisso, como se fôssemos criaturas bipolares. É um bom exemplo, mas eu, como gosto de dar exemplos com alta elevação de erudição, eu chamo isto, vejo isto como chamado efeito Floribela. Os estrangeiros não sabem quem é a Floribela, não. A Floribela é uma personagem de ficção. Uma série que havia na televisão, para criancinha. A Floribela era uma menina que... ela tinha uma música que dizia mais ou menos, vou cantar, dizia mais ou menos isto. Não tenho nada, mas tenho tudo. Sou rica em sonhos, mas pobre em ouro. Ou seja, a relação com a natureza, o desprendimento dos bens materiais, etc, etc, etc. Essa é a personagem de Floribela. Ficção. Na realidade, há uma pessoa que desempenha essa personagem que casou com um jogador de futebol, depois agora está-se divorciado do jogador de futebol, aquele golpe clássico, não é? Aparece nas revistas, põe a vida particular, privada, nas revistas
para obter algum dinheiro, estão a entender o problema. Ora, é este efeito. Nós de facto, apresentamos-nos sob a máscara de uma personagem que está preocupada só com o bem das coisas, o não violar as coisas, o não se perder em coisas idiotas, em coisas materiais como a riqueza, o sucesso, etc. Mas depois apresenta-se ao público de uma maneira completamente diferente. E o público, crianças, etc., lá está, vê uma personagem e vê a outra e não faz a comparação. Aquele fosso é completamente ignorado. Nós, no fundo, o que nós queremos é manter a quantidade de luxos idiotas que nós temos, tais como eu podia estar aqui uma tarde inteira a listar luxos idiotas. Mas, por exemplo, eu começo a ver muita gente que compra água para beber em casa. E a água das torneiras é potável. Ou seja, nós temos uma torneira possível de que nós bebemos água, que é da cozinha, mas tudo é água potável, não é? Eu acho que isso é desperdício de recursos, não é? Agora, se nem a torneira que é usada, que é criada para consumir água potável, se nem essa é usada para água potável, que raio temos nós água potável a fazer nas nossas casas? É um exemplo, são milhões de exemplos possíveis. Isto para dar um exemplo mais claro de como é que nós nos relacionamos com estas coisas, com a vontade enorme com que realizamos a maior parte dos nossos atos. Por exemplo, nós temos claramente uma coisa contra uma certa forma de matéria. No nosso mundo há uma chamada matéria indesejável. Coisas que nos incomodam. Detritos, resíduos, etc. Por exemplo, a maneira como nós usamos as máquinas de lavar. Máquina de lavar, louça, roupa, não interessa. A maneira como nós usamos uma sanita. Por exemplo, azeda-se um bocado de sopa, temos ali um taparoeiro com sopa e agora a gente faz aquilo, não é? Deitamos para a sanita. O que é que a gente faz? A gente carrega num botão e aquilo desaparece do nosso mundo. Certo? Nós pomos a sopa na sanita, fechamos o botão, carregamos no botão e desaparece. Nós pomos a louça suja na máquina, carregamos no botão e a sujidade desaparece. Até havia um anúncio de um detergente que era qualquer coisa, que era o Calgon, o que era. Com o Calgon a sujidade desaparece. Ora, nós sabemos racionalmente que ela não desaparece, é evidente. Até conseguimos reconstituir. Há um complexo sistema de canalizações, de tratamento, blá blá blá, isso tudo. Mas algum de vocês, quando carrega no autocolismo ou quando põe a louça a lavar, está a pensar no que isso significa? Não! Nós queremos ver-nos livres daquela matéria, queremos carregar no botão e queremos que aquilo desapareça rapidamente. E é com este tipo de comportamento que nós lidamos com a realidade. Um aspecto fundamental que acho que não foi aqui abordado. Reparem que a questão da sustentabilidade só se coloca perante a civilização chamada ocidental. Por a civilização ocidental, eu tenho visto lá também. Sei lá, em Tóquio é tão ocidental como Lisboa, neste sentido. Portanto, a sociedade orientada para consumo. Consumo indefinido. Repare, digam-me, uma cultura, uma determinada cultura, não ocidental, ou seja, que não acende uma lógica de consumo, de produção de consumo, um ciclo infinito de produção de consumo. Digam-me uma civilização que se preocupe com isso. Com o facto de, sei lá, falávamos junto de uma tribo qualquer, não sei o quê, tu dás esse exemplo também, sei lá, aquelas ilhas lá na Indonésia, lá o que é, as pessoas pescam, depois comem o peixe, dormem, e essa pescam, comem o peixe, dormem, uma vida diferente da nossa. Mas não tem problema de sustentabilidade, nem sequer tomam isso como problema. Até se nos dizer que devemos ser assim, não é isso. Devemos se é que eu, quando me apresentei lá em cima, disse eu não venho dar respostas, eu venho tentar perceber se nós estamos a fazer a pergunta certa. Esta provocação que eu estou a fazer é para tentar criar a ideia de que nós podemos estar a tratar o conceito de sustentabilidade muito além daquilo que devíamos estar a fazer. Nós devíamos, provavelmente, fazer muitas perguntas que estão aquém desse próprio conceito. Porque esse conceito inscreve-se numa maneira de ver o mundo. E talvez seja essa maneira de ver o mundo que merece um exame. É isso que eu quero tentar dizer. Portanto, o que eu digo é pensar a sustentabilidade a partir desta determinação já dada e admitida como inquestionável é eternizar a questão. É o problema da reciclagem. Resolve um problema, mas cria outro igual. É uma escala diferente. Claro. E agora, queria acabar com uma provocação. Não sei se isto caracteriza.
No limite, mesmo aceitando que a sustentabilidade é de facto aquilo que nós temos estado aqui a discutir, e que aquilo que eu estou a dizer não tem sentido nenhum, é verosímil, pensem nisso, eu digo que no limite, mesmo nestes termos, a sustentabilidade é utópica. Digam, por favor, alguém que me diga um princípio de ação, que é o que está aqui em causa. A sustentabilidade é um princípio de ação. Digam um princípio de ação globalmente aceito por todos os indivíduos. Não existe. Aliás, estou a ser demasiado exigente. Digam um princípio de ação que satisfaça todos os estados do mundo.